Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje eu trago para vocês o maior evento ufológico do Brasil, que veio a público devido às proporções do ocorrido. O governo teve mas muita dificuldade de encobrir, pois esse evento ufológico envolveu uma cidade inteira chamada Cláudio. E nessa cidade aconteceu de tudo, assustando a população e, para desespero dos militares, deixando centenas de testemunhas. A cidade de Cláudio entrou no mapa, ou seja, ficou conhecida no mundo inteiro, mais precisamente quarta-feira, 19 de novembro de 2008, quando Renata Veloso viu pela janela do seu apartamento, por volta das 22 horas, um objeto octogonal luminoso que era escoltado por duas bolas luminosas que giravam em sua órbita. Mas ela não foi a única a ver esse evento, pois o objeto voava a baixa altitude e ele foi em direção à igreja matriz da cidade, a igreja Nossa Senhora de Aparecida, que ficava no bairro Bela Vista. E tem mais, além dela estar de baixa altitude, podendo ser vista em detalhes por qualquer conforme esse objeto se aproximava da igreja, as luzes dos postes iam apagando quadra a quadra, causando aqui um blackout na cidade. A Paranormal Ataque conseguiu o relatório do tenente da PM, Eisenhower Gerek, austríaco, que é marido da primeira testemunha, Renata Veloso, e aqui eu vou colocar alguns trechos do relatório feito pelo tenente ao 23º Comando da PM. No nosso site, Paranoia Sociedade Anônima, vocês poderão ler o documento na íntegra. É um documento oficial, aberto ao público, que vai estar lá no nosso site, o endereço vai estar na descrição. Vamos aos fatos da documentação. Começa com a data e hora que nós falamos no princípio. Ele descreve que sua esposa Renata Veloso estava na janela quando viu um objeto descer em alta velocidade como se fosse um relâmpago. E como era dia de jogo de futebol na televisão, ele só foi na janela porque ela, nervosa, insistiu muito. E foi aí que ele se tornou a segunda testemunha que viu o objeto luminoso, hexágono, com duas bolas de luz que orbitavam um objeto maior. Outro detalhe é que, segundo o documento, quando o objeto se aproximou da igreja Nossa Senhora Aparecida, as luzes do entorno da igreja começaram a piscar e apagar quadra a quadra, fazendo um apagão no bairro Bela Vista, e no escuro as esferas menores ficaram com suas cores mais evidentes. Uma esfera sendo prateada e outra vermelho ferro incandescente. Passado um tempo, ao qual o tenente não colocou no relatório, acredito que deve ser curtíssimo, onde ele acionou uma viatura com 3 policiais que fossem até a Avenida Bela Vista para ver de perto o que estava acontecendo. E o tenente fez do seu apartamento o centro de operações para tentar manter o controle na cidade. Os policiais, quando chegaram na avenida, eles viram o objeto bem de perto e, segundo o relatório, foi um misto de alegria e medo. Afinal, eles estavam ali comprovando a vida fora da terra na cidade deles. Eles, policiais, viram o objeto ir em direção à rodovia MG 260, de lá ir em direção à mata e depois voltar em direção à igreja. E começou a emitir uma luz forte. Começou a ir até Itapecerica e voltar, fazendo isso várias vezes. Os policiais que ficaram assistindo essas idas e vindas falaram que, por um momento, perderam a noção do tempo. Bom, eu não os culpo. Eu com certeza também ficaria hipnotizado vendo aquilo, mas lendo o relatório eu me pergunto o que tinha de interessante para eles, para esses seres, na igreja ou debaixo dela, vai saber, né? Já que é nítido o interesse daqueles naquela nave sobre a região. Os 3 policiais relataram no documento que, ainda incrédulos, eles resolveram ligar para uma mulher, identificada como Senhora Irma, que morava no 6º andar de um prédio de frente para a igreja. Os policiais pediram para ela ir à janela e confirmasse o que ela viu. Ela confirmou a mesma coisa citada por todas as testemunhas que constam no documento. Ela ainda afirma que, passados poucos minutos, o objeto ganhou altitude e desapareceu no céu.
No relatório do tenente, ainda consta algo mais impressionante, que o objeto visto sobrevoou a igreja. Seres humanoides foram avistados e perseguidos pela viatura Mitsubishi 13533, que estavam no meio do canavial. Segundo os policiais, eles deslizavam entre as canas a uma velocidade de uns 20 km por hora. Segundo o relatório do tenente, haviam várias viaturas acompanhando várias ocorrências pela cidade. Outra ocorrência que foi chamada, uma viatura policial do povoado de Formiguinha, onde uma senhora, ao abrir a porta de sua casa, se deparou com pequenos seres que não eram humanos e estavam acompanhados de uma esfera cor de ferro incandescente que ficava a pelo menos uns 800 metros de distância, fazendo manobras que assustavam pela sua velocidade e capacidade de parar do nada. E lá as luzes dos postes também apagavam conforme o objeto se aproximava. Agora eu vou pôr aqui um trecho na íntegra, onde o relatório descreve como as esferas voavam naquela região. Começando, abre aspas, o objeto apagou as luzes dos postes de diversas quadras dos bairros Bela Vista, Alongo, Crioulo Doido. Quando voavam a altíssima velocidade, as luzes dos postes piscavam, pipocavam. Voavam sem barulho, sem nenhum ruído. Movimentavam-se como relâmpago de cima para baixo, até a copa das árvores, de lado para outro. Paravam e ficavam estacionados. Triangulavam e voavam no céu, juntos ao redor na cidade, nas montanhas. Apareciam um ponto e desapareciam e reapareciam em outro. Quando a viatura policial parava, faziam manobras aéreas e quando deslocávamos para um ponto de melhor observação, deslocavam e acompanhando, observem bem que ela vai falar agora sobre o tamanho das esferas. A mais intrigante, tentamos surpreender uma dessas luzes voadoras que eram maiores que uma caminhonete e fomos surpreendidos como se houvesse uma tripulação, como se algo nos visse de dentro das esferas cor prateada, ora cor de ferro em brasa. Fecha aspas. Esse trecho nos dá aqui uma ideia do tamanho da nave principal, já que as testemunhas vendo de longe tinham a impressão de que as bolas eram pequenas, mas na verdade eram do tamanho de caminhonetes. Imagina aqui o tamanho dessa nave que essas bolas acompanhavam. Acredita aqui que numa comparação simplória, o tamanho de uma carreta pelo menos. O documento ainda destaca que no dia 20, o sargento William e o sargento Valdir, fazendo ronda no povoado de São Bento, viram à noite 2 seres luminosos, com altura estimada de 90 centímetros, deslizando entre as canas. Os policiais deram a seguinte descrição, abre aspas, os seres andavam sem tocar no chão. Não vimos pés, nem dedos, mas percebemos braços, pernas, e cabeça ovalar. Embora fossem iluminados, eles não iluminavam. Fecha aspas. Os sargentos seguiram os seres a uma distância segura, numa velocidade de 20 km por hora, até que chegaram num lago e ficaram a pelo menos 100 metros dos seres. Eles tentaram filmá-los e fotografá-los, mas nada apareceu, apesar de poderem ver eles perfeitamente. Segue aqui mais um trecho do que os policiais relataram. O que vimos parecia retirar e colocar algo na terra, como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos. Deixaram o nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente. Eles afirmam que achavam que tinham passado ali uns 40 minutos, mas na verdade foram 3 horas quando os seres sumiram. Eles voltaram ao normal e sentiram muita sede. Voltaram no dia seguinte e não encontraram nada de estranho no local e nas proximidades do lago. Bom, gente, isso aí está documentado pela Polícia Militar, está no comando da PM da cidade, tem testemunhas militares e civis. Não, infelizmente, como eles mesmos falaram, não se conseguiu te fotografar ou filmar porque não saía nada. Tá aí, quem quiser ver o documento vai estar no site do Paranoia Sociedade Anônima, vai estar o endereço na descrição para vocês acessarem isso, verem o documento em loco.
Peço para você aqui compartilhar, deixar seu comentário, o que você acha que aconteceu nessa cidade. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado, até a próxima.